O Tudo Celular continua selecionando os melhores celulares para você comprar nesse final de 2020. E depois de filtrarmos os modelos de entrada e também os básicos até R$ 1.200, chegou a hora de indicar bons aparelhos no segmento intermediário com preços abaixo de R$ 1.700. A partir daqui já começamos a ter opções bem interessantes para agradar todos os gostos. Começamos nossa lista com um celular famoso da Motorola, o Moto G8 Power. Ele é encontrado por volta dos R$ 1.200 e se destaca por oferecer som estéreo. A experiência multimídia poderia ser melhor se não fosse pela tela LCD simples com brilho e contraste medianos. O desempenho é bom para o preço, mas peca um pouco em jogos. O G7 Power é o rei em autonomia nos testes de bateria do Tudo Celular, mas infelizmente o G8 Power não repetiu o feito. Pelo menos, sua bateria dura bastante e até sobra um pouco para o dia seguinte. Suas câmeras são boas para fotografar de dia, além de oferecer lente ultra-wide e uma dedicada para macros. Para fotos à noite há opções melhores na nossa lista. Prefere um lançamento recente da Motorola? Que tal o Moto G9 Play? Ele mostrou um belo avanço comparado ao G8 Power e entrega boa tela com brilho forte e contraste elevado. O som é apenas mono, porém potente. Ele tem bom desempenho para o dia a dia e câmeras que registram boas fotos, mesmo à noite, o que é raro em aparelhos na faixa dos R$ 1.200. A sua bateria rende menos, mas, ainda assim, entrega autonomia para o dia inteiro. O que poderia ser melhor é o tempo de recarga, mas as outras fabricantes também pecam nisso. No geral, o Moto G8 Play é um bom celular. Só ficou faltando uma câmera ultra-wide para completar o pacote. Se você não curtiu o Moto G9 Play pela falta de câmera ultra-wide ou por seu design mais antigo com entalhe de gota, o LG K61 pode ser uma alternativa interessante, pelo menos por menos de R$ 1.300. Com o K61 você tem o mesmo tamanho de tela do rival da Motorola, porém com resolução Full HD Plus para a imagem mais nítida. O problema é que o painel LCD da LG é mais simples e tem brilho e contraste inferiores. O LG K61 tem bom desempenho e até supera o Moto G9 Play no multitarefas devido ao software otimizado da LG. O seu conjunto de câmeras é completo e com sensor de alta resolução, mas o hardware da MediaTek não tira total proveito das câmeras. E temos imagens um pouco inferiores ao Moto G9 Play, especialmente à noite. O Motorola One Fusion chegou há pouco tempo custando R$ 1.700, mas agora já tem preço mais baixo e pode ser encontrado por pouco mais de R$ 1.300, o que torna seu custo-benefício mais interessante que os modelos citados. Ele tem hardware mais avançado da Qualcomm e entrega bom desempenho, especialmente em jogos, e sua bateria rende muito mais. O conjunto de câmeras é tão completo quanto o do LG K61, mas por ter hardware mais avançado, consegue entregar melhores fotos. Ele também traz o modo noturno presente no Moto G9 Play. O que pode decepcionar no One Fusion é sua câmera frontal e também a experiência multimídia limitada. O Galaxy A31 é uma outra opção de intermediário que tem como destaque a sua bateria de longa duração. Ele pode não render tanto quanto o One Fusion, mas recarrega mais rápido. Com o A31 você tem um celular com tela AMOLED de boa qualidade e uma câmera frontal que não decepciona em selfies. O problema do A31 é ter câmeras mais limitadas para fotografar à noite. E diferente do One Fusion, aqui não há um modo noturno eficiente. Seu desempenho também poderia ser melhor, pelo menos no multitarefas. Para quem usa vários aplicativos ao mesmo tempo, terá que se acostumar com o A31 recarregando tudo a todo momento. A Xiaomi possui algumas opções na faixa de preço entre R$ 1.200 e R$ 1.700. A nossa escolha cai sobre o Redmi Note 9S, por ser o mais equilibrado da linha em termos de conjunto e preço cobrado. O seu destaque diante dos demais citados está no melhor desempenho em jogos, sendo até capaz de rodar Asphalt 9 a 60 FPS, coisa que a grande maioria dos celulares Android não consegue. Ele é vendido por mais de R$ 2.000 oficialmente aqui no Brasil, porém você pode encontrá-lo no varejo nacional por volta dos R$ 1.500. Claro que terá que abrir mão da garantia, mas como a diferença de preço é grande, pode acabar compensando.
Você levará um celular com boas câmeras e bateria que dura muito. O Moto G8 Plus ainda é um dos celulares mais buscados pelos brasileiros e fica fácil entender o porquê. Ele tem conjunto bem equilibrado, com boa experiência multimídia e som estéreo. Ele entrega ainda bom desempenho e supera até alguns modelos mais caros da própria marca. Comparado ao A31, a diferença na velocidade e fluidez é significativa. A sua bateria dura bastante, mas nesse ponto perde para o One Fusion. O G8 Plus é aquele celular completo com direito à câmera de ação que reduz bastante os tremidos. Fotografar à noite é moleza para ele com o seu eficiente modo noturno. O que decepciona é a lente ultra-wide servir apenas para vídeos e o brilho da tela abaixo da concorrência. Quer o intermediário mais completo por volta dos R$ 1.600? O Galaxy A51 traz design atualizado com furo pequeno e bordas finas. Ele entrega ótima tela Super AMOLED e boa autonomia de bateria. O desempenho poderia ser melhor, ainda mais por ter ficado um pouco atrás do seu antecessor em nossos testes no multitarefa. Mas é um celular completo e o mais avançado que encontrará com TV digital. O A51 entrega melhores câmeras que os rivais, como o Moto G8 Plus. Ele é bom para macros e registra selfies com nitidez e cores equilibradas. É um celular com mais prós do que contras e ainda tem de diferencial oferecer 3 atualizações do Android, enquanto Motorola, Xiaomi e LG normalmente entregam apenas uma nova versão do robozinho. Quer bateria grande para 2 dias? Então indicamos o Galaxy M31, que é a aposta mais recente da Samsung no segmento de intermediários. Ele vem chamando a atenção dos brasileiros por sua generosa bateria de nada mais nada menos que 6.000 mAh, que consegue superar o Moto G8 Power e vários outros dessa lista em autonomia. Além disso, é o mais veloz no multitarefas. Seu desempenho é bom, roda bem jogos e o software flui bem. O conjunto de câmeras não chega a ser tão bom quanto o do Galaxy A51. Sua tela AMOLED tem brilho alto e ótima qualidade, mas como sempre, falta som estéreo como temos em rivais da Motorola. No geral, uma ótima compra por menos de R$ 1.700. E chegamos ao nosso limite de R$ 1.700 com o One Hyper. Ele traz de diferencial a sua câmera pop-up, que atrai aqueles que fogem de celulares com entalhe ou furo na tela. Ele entrega boa experiência multimídia, apesar de não ter a tela com cores vibrantes do Galaxy A51 ou o som estéreo do Moto G8 Plus. Seu desempenho é bom, mas poderia ser um pouco melhor. Ele fica abaixo do M31 em uso com vários aplicativos, mas roda todos os games sem qualquer dificuldade. Suas câmeras registram belas fotos e você tem boas selfies à noite graças ao modo noturno. A bateria é que pode decepcionar e fica abaixo da maioria dos modelos que citamos aqui, mas a boa notícia é que recarrega muito rápido. Qual celular comprar nessa faixa de preço? Se ficou perdido entre tantas opções, então o Galaxy A51 será o mais completo e com updates por muito tempo. Apenas sua bateria que pode ser fraca para alguns. O M31 pode ser uma boa alternativa se bateria for mais importante para você, sem falar que ele é um pouco mais rápido. A Motorola tem boas opções nesse segmento. O Moto G9 Play é o baratinho que agradará os menos exigentes, enquanto o Moto G8 Plus é o mais equilibrado e se destaca pela filmadora. A LG não tem muitas opções nesse segmento e o K61 é até um celular bacana, mas ele atrai mais pelo design do que pelo conjunto. Agora, se busca o melhor para jogos, o Redmi Note 9S é nossa recomendação. Então, é com você. Faça a escolha e economize comprando pelos links aí abaixo. Aproveita para compartilhar conosco qual modelo você escolheu e o motivo. Eu fico por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.